Estamos no Setembro Verde, que é um mês de conscientização para a doação de órgãos. Este ano a campanha tem como slogan: seja doador de órgãos e avise a sua família. Apenas em Minas Gerais, cerca de 5.000 pessoas aguardam na fila por um transplante. Demanda que aumentou muito com a queda na doação durante a pandemia. Motorista de ônibus, Valtuíro, aguarda desde 2015 pela doação do fígado. Fiquei até 2020, fazendo acompanhamento para ver se eu tinha condição de recuperar. Até que chegará um ponto que não é possível de recuperar. Eu tenho que fazer um transplante de qualquer forma, Atualmente em Minas, mais de 5.000 pessoas estão na fila de espera, aguardando pela doação de órgãos. Com a pandemia, o número de transplantes em todo o estado chegou a cair quase 40%. Em 2020, foram realizadas 1.537 cirurgias, número bem menor que em 2019, 2.458 transplantes. Com a pandemia, a doação de órgãos por morte encefálica teve que seguir os critérios ainda mais rigorosos e enfrentou ainda mais dificuldades. A duras penas, a gente conseguiu manter os programas de transplante de órgãos sólidos, porque que seria o rim, fígado, coração, porque esses pacientes que estão em fila de transplante, eles são pacientes muito graves. Eles são pacientes que, se eles não transplantarem, eles vão falecer. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos está na expectativa de uma retomada no número de doações e cirurgias que podem salvar muitas vidas. O paciente ele está morto, mas a família não consente com a doação, numa ordem ainda de 40%. Então a gente poderia quase que dobrar o número de doadores no país se a gente tivesse o maior número de informação com relação a isso. A Santa Casa de Belo Horizonte é o hospital que mais faz transplantes em Minas e também realiza a captação de órgãos para a doação. As cirurgias mais comuns são as de rim, fígado, medula e córnea. A gente não quer que ninguém morra para salvar a vida da gente, mas se acontece e pode doar um órgão, que faça isso pelo bem de todos, Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, recentemente, a cantora, psicóloga e ex-BBB Josi Oliveira morreu em decorrência de um aneurisma. E os familiares optaram por doar os órgãos dela. A nossa equipe conversou com a irmã da Josi. Vamos conferir. Josiane Belisário de Oliveira, de 43 anos, morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral durante uma cirurgia de aneurisma. A irmã conta que a mãe, que faleceu com câncer no final do ano passado, já havia sido diagnosticada com 2 aneurismas ao longo da vida e foi pedido por médicos que as filhas fizessem exames para avaliação, já que essa é uma doença hereditária. Ela foi em 6 especialistas diferentes dentro da área, tanto da cirurgia convencional quanto a de embolização. E aí, assim, todos eles disseram que o quadro dela era quadro para cirurgia, que não teria como adiar muito isso. A cantora internou no final de agosto e depois da cirurgia ficou em observação durante 72 horas em coma induzido, mas foi diagnosticado morte cerebral. E aí a família optou por doar os órgãos da Josi. A gente nunca pensa que vai acontecer algo do tipo com a gente, Então eu acho que as pessoas evitam muito de falar, de tocar nesse assunto. Então isso que dificulta muito a tomada da decisão. Porque a minha irmã sempre foi uma pessoa de coração enorme, maravilhoso, se doava por inteiro. Profissionalmente, como irmã, como mãe, como filha, como esposa, como madrinha. E aí, assim, a gente achou que a decisão dela não seria diferente se ela pudesse optar por isso. E no meio de tantas notícias tristes, a Giane recebeu uma que deixou o coração mais quentinho. Quando a gente estava retornando do hospital, que a gente tem que assinar a documentação, aí já foi preparado para o velório e tudo,
a gente já tinha recebido a notícia de que o fígado foi o primeiro órgão a ser transplantado, e ele estava sendo transplantado naquele momento que a gente estava saindo do hospital. Eu acho muito importante, eu acho que as pessoas deveriam de rever sobre isso e conversar enquanto as pessoas estão aqui vivas em relação a essa doação de órgãos. Olha, realmente a decisão da família não é fácil, né? Principalmente no momento que envolve tanta dor. Mas é um ato que realmente é capaz de salvar várias vidas. Agora vamos saber também como é que está a fila de espera de um órgão nas regiões, também como é que andam as doações e os transplantes. Para falar sobre isso, eu quero conversar agora com a Sabrina e com o Ricardo. Quero começar o bate-papo com a Sabrina. Ô Sabrina, o depoimento da irmã da Josi é muito forte, né? Afinal de contas, perder um ente querido dessa forma, tão jovem, é triste, doloroso, mas com certeza também foi um ato de amor, né? Com certeza, viu, Elisa? Eu acho que a doação de órgãos, ela é um recomeço para aquelas pessoas que penam em filas de espera, né? E um dado muito importante é que a pessoa que quer ser doadora, ela não certifica mais ou somente através da documentação, ela precisa falar, ela precisa verbalizar para a família que deseja ser um doador. Aqui funciona desse jeito, Elias, na nossa região. Nós temos 2 hospitais, apesar de existir uma comissão dentro dos hospitais, nós temos 2 hospitais que são referências. Eu vou explicar o porquê. Nós temos aqui o Hospital FEMIG, que é traumatologia, ou seja, chegam muitos acidentados nesse hospital, é porta de entrada para urgência e emergência. E nós temos também o Hospital Santa Casa de Misericórdia, que é aquele hospital que eu falei que é referência para 51 municípios. Ele é neurocirurgia, ou seja, pessoas que chegam e precisam fazer uma cirurgia de AVC, por exemplo. Então, quando é constatada uma morte encefálica, esse paciente, ele é criteriosamente avaliado por uma equipe em Juiz de Fora. Tudo é feito aí na cidade de vocês, na cidade de Juiz de Fora, que é referência. Ela que vai balizar todo esse protocolo, toda essa questão, todo esse trâmite de doação. Assim que for constatado o óbito, vem uma equipe de Juiz de Fora para poder fazer análise, retirar os órgãos, levar e assim ter o acesso a uma lista de espera para pacientes que necessitam de uma forma urgente e assim fazer a doação de órgãos. Aqui em Barbacena funciona dessa forma. Nós temos os hospitais e os pacientes que porventura perdem a vida de uma forma traumática ou por acidente ou através de um AVC, eles são analisados criteriosamente por uma equipe de Juiz de Fora que vai analisar, que vai ver aí a lista dos necessitados e assim fazer o transplante. Mas é muito importante lembrar que essa necessidade de ser um doador de órgão, isso tem que ser verbalizado, ou seja, você precisa falar para sua família que se caso você quiser fazer a doação, isso aconteça de uma forma espontânea e que a família tenha tempo para, além de estar sensível naquele momento, de condicionar isso ao hospital para poder mensurar aí para outros órgãos e que isso aconteça da melhor forma possível e que a sua vida continue na vida, no corpo de outra pessoa, digamos assim, para dar a oportunidade de um recomeço para uma pessoa que precisa. Nós temos aqui em Barbacena o pró-renal, que é um dos órgãos, né, de tratamento que mais necessita e que mais tem pacientes. E tem aí a lista de espera dele em Juiz de Fora. Então, se você deseja ser um doador, o meu conselho neste momento é verbalize, fale para sua família. Sem dúvida, Sabrina. A gente não quer, claro, que nada de ruim aconteça, mas infelizmente nós não sabemos o dia de amanhã. Não é se uma fatalidade porventura vier a acontecer, que pelo menos nossos órgãos sirvam aí para fazer a alegria de outras famílias que estão tanto tempo necessitadas, né? Agora, Ricardo, como a Sabrina bem disse agora, Juiz de Fora acaba sendo uma referência nessa questão de doações de órgãos e transplante de órgãos, na verdade. Eu queria saber como é que está a situação por aí. A cidade, ela realiza todos os tipos de transplantes? Como é que está a fila de espera? Olha, Elias, Juiz de Fora de fato é e recebe para isso, né? Tanto é que nós temos aqui a gestão plena e Juiz de Fora recebe recursos do Estado, do governo federal para atender uma população estimada em 2 milhões
de pessoas, não só no estado de Minas Gerais, mas parte da região sul do Rio de Janeiro e também na região serrana do estado do Rio. São pacientes que vêm para Juiz de Fora por conta desse atendimento amplo que a cidade oferece. E o vice-presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos é de Juiz de Fora, o médico Gustavo Ferreira, que atende na Santa Casa também, que é um dos hospitais que faz esse atendimento. E houve no período uma redução no número de doadores que impactou na quantidade de transplantes realizados no período. Então, os números eles são nacionais, mas batem quase que com os números regionais também. Você teve o transplante de pulmão, uma redução de 62%, rim e coração 34%, de fígado 28%, de pâncreas 5%. Também diminuíram as taxas de transplante de medula óssea em 29% e de córnea em 25%. Entre os motivos apontados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgão está o aumento dos casos de contraindicação e a não autorização familiar. Além disso, a pandemia de Covid-19 reduziu o número de leitos de UTI em todo o país, em Juiz de Fora e em Minas não é diferente, e de equipes que fazem transplantes, afetando também a possibilidade de manter a taxa dessas cirurgias. Agora, a boa notícia é que os números já começam a apresentar um aumento, essa tendência começa a se reverter, há uma reação nesse sentido. Então, pessoas que estão aí aguardando um órgão, aguardando na fila de espera, essa fila já começa a andar, não naquela velocidade que a gente espera, mas a tendência é que isso aumente nos próximos meses, com a vacinação em curso, os leitos sendo desafogados para o atendimento. Aliás, esse acréscimo de leitos ele vai permanecer no município, à disposição dos municípios, e isso vai ajudar também nesses transplantes. A gente sabe que não é só uma questão de pandemia, como a Sabrina disse há pouco, há uma questão religiosa, isso aí. Tem pessoas que tem crenças e religião que não permite, né, esse tipo de doação também, que acaba dificultando todo esse processo. Mas, de um modo geral, a gente espera que isso se reverta, como eu disse, a partir de agora, com o aumento também das cirurgias eletivas que estavam e estão ainda represadas. Sem dúvidas, Ricardo, a gente vai continuar acompanhando a situação. Tomara que agora, com a vacinação seguindo, né, outras pessoas possam ser salvas. Ricardo, Sabrina, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês.